E o fato é que, tendo Clériston morrido nessas circunstâncias, isso me leva à seguinte conclusão. De acordo com a lei, é de acordo comigo, é de acordo com a lei, é de acordo com a lei. Em primeiro lugar, senhores, o ministro Alexandre de Moraes tem responsabilidade por isso? Tem. Por que é que tem? Porque no Código Penal, o artigo 135 diz: deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, a pessoa inválida ou ferida ou em grave e iminente perigo, que era o caso dele. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único. A pena é triplicada se ela resulta em morte. Ou seja, a pena aqui vai de 3 meses a 1 ano e meio. Depois, o artigo 136 diz: expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, quer abusando de meios de correção ou disciplina, que é o caso. Se isso resulta em morte, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. E eu vou optar pelas penas maiores, porque o artigo 61 do Código Penal diz que são situações que agravam o crime, 3 que se aplicam ao caso. Artigo 61, inciso 2, letras A, G e I. Ter o agente cometido o crime por motivo torpe, não há razão pela qual ele não possa ter olhado. 2. Com abuso de poder ou violação do dever inerente ao cargo. Ele devia ter visto. O PGR se manifestou. E 3. Quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade. Ele estava sob imediata proteção do Estado porque estava encarcerado. Logo, eu tenho a penalidade do artigo 135, que é de 1 ano e meio, mais 12 anos pelo artigo 136. Logo, 13 anos e meio. Mas não é só o Código Penal, não. A Lei 13.869 de 2019, que é a Lei do Abuso de Autoridade, diz, artigo 9, decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais e incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro do prazo razoável, deixar de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível, que é a causa dele, a pena é de 1 a 4 anos. Então eu tenho aqui que o ministro Alexandre de Moraes, por esses dispositivos legais, poderia pegar 17 anos e 6 meses de cadeia. Mais multa. Que poderia ser de quanto? Não Sabe? sei. Não Isso sei. é avaliando o caso. Mas vamos esquecer a multa. 17 anos e meio a prisão. 17 anos e meio, não é pouca coisa. E como isso poderia ser aplicado? Boa Fábio? pergunta. Porque contra o presidente da República, por exemplo, só o Procurador-Geral da República pode oferecer uma denúncia. Ah, sim. Porque só o Procurador-Geral da República pode oferecer denúncias a quem tem o foro privilegiado. Então, só o Procurador-Geral da República pode oferecer uma denúncia criminal contra um ministro do STF. Ah, Aí vem uma questão. Tem uma jurisprudência do STF, que foi até 2015, inclusive é de relatoria do finado Teori Zavascki, que diz: das ações em que o Supremo Tribunal Federal funciona como primeira instância, não se aplica a regra do Código de Processo Penal, e tem uma regra no Código de Processo Penal que diz: se o Ministério Público não oferece ação penal, e ele que tem que oferecer a ação penal pública, o privado, a vítima ou os seus herdeiros podem fazer em substituição uma ação penal privada. Nesses casos de competência primária do STF e que o PGR é o único legitimado a fazer a denúncia, não se pode ter a substituição da ação penal pública pela privada. Então, se o PGR não faz, ninguém pode fazer. nossa, você tá... Mas tem um detalhe esta decisão, que ninguém se percebeu. Ele diz o seguinte: nesses casos, não se pode ter a substituição da ação penal pública pela ação penal privada, da mesma forma que não se pode admitir assistente de acusação privado. E aí vem um detalhe importante. Quando as imagens de Roma chegaram ao Brasil, o ministro Toffoli admitiu
que a família do Alexandre de Moraes fosse assistente de acusação no caso. Logo, se eles romperam com a jurisprudência, também deve ser possível que a família de Clériston, diante da inércia da Procuradoria-Geral da República, promova diretamente uma ação penal contra o ministro Alexandre de Moraes, pedindo a sua condenação em uma pena que poderia chegar a 17 anos e 6 meses. E eu já me prontifiquei a ajudá-los se eles quiserem, se não tiverem advogado. Porque isso que aconteceu é inadmissível. E não só o Estado e subsidiariamente o próprio ministro tem a responsabilidade civil de sustentar a família do falecido, calculando-se aí a expectativa de vida que ele teria, e pagar uma pensão mensal, fora os danos morais pela perda do ente querido. Essa é a análise resumida do que eu falei hoje de manhã.